dando uma boa tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 97ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de outubro de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudelarchi, Marcos da Rosa, delegado Egídio. Secretaria, deputados Padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa e delegado Egídio. Às 14 horas do dia 17 do mês de outubro do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, Sargento Lima, Marquito e Massoco. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD e PTB. Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Pedrão Silvestre, PP. Marquito, PSOL. Ivan Nats, PL. E Dr. Vicente Caro Preso, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário, ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei complementar número 20/2023. Após ser discutido pelo senhor deputado Nilson Berlanda, foi aprovado em turno único projeto de lei número 245/2020. Foi aprovado por maioria em turno único projeto de lei número 340/2023. Foi aprovado em turno único projeto de lei 379/2023 e aprovado o turno único o projeto de lei número 384/2023 com emendas modificativa e aditiva. Ex ofício foi aprovado em turno único projeto de lei 152/2023 com emendas modificativa e aditiva e, na sequência, foi aprovado pedido de informação número 420/2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1053, 1069, 1071 a 1076 e 1080/2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para a manifestação da senhora Cláudia Regina Leão do Nascimento Tomás, superintendente regional da Receita Federal da 9ª Região Fiscal Paraná-Santa Catarina, para apresentar os trabalhos realizados pela Receita Federal no estado de Santa Catarina. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário e explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedrão Silvestre e Márcios Machado. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão,
o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Comunico que o expediente encontra-se disponível eletronicamente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Padre Pedro, a quem concedo a palavra pelo tempo de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, senhores deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham. Eu quero hoje aqui fazer um rápido relato de duas grandes personalidades que nós tivemos a grande alegria e satisfação de conviver por vários anos no nosso trabalho parlamentar e, ao mesmo tempo, também na sociedade como um todo, e que as duas figuras falecidas hoje, nós as homenageamos no dia de ontem na Universidade Federal de Santa Catarina. Uma delas é o Carlos Walter Porto Gonçalves. Carlos Walter Porto Gonçalves ao mesmo tempo que nós lamentamos, né, a partida dele, ele tem marcado profundamente a história, a vida de várias regiões do nosso país e, além disto, Santa Catarina. Um dos geógrafos brasileiros destacados. E ele tem sido, assim, um grande defensor do meio ambiente e, portanto, amigo do seringueiro Chico Mendes. Ele colaborou ativamente com diversos movimentos sociais, muito ligado à luta, à organização dos movimentos populares, sociais, na América Latina. E defensor, claro, como já tenho dito, do ambiente ao qual nós fazemos parte, que hoje nós denominamos como sendo o planeta ao qual nós vivemos e nos relacionamos. Carlos Walter Porto Gonçalves, ele também foi partícipe do Partido dos Trabalhadores, fez parte, integrante, de uma corrente interna chamada Convergência Socialista, né? Portanto, ele teve, assim, uma presença marcante nessa trajetória toda. Em 2019, tivemos a honra nós de recebê-lo aqui neste parlamento como palestrante no seminário Sociedade em Meio Ambiente, onde ele veio fazer o debate, a reflexão com inúmeras lideranças do nosso estado de Santa Catarina, né? E certamente todos aqueles e aquelas que o acompanharam, ouviram, né, com certeza guardam grandes experiências, profundas, né, experiências, pela grande capacidade que ele sempre teve de provocar, de inspirar e, ao mesmo tempo, também de trabalhar o nosso imaginário e, ao mesmo tempo, também o nosso sentimento
a nossa parte emocional, né? Então, ele tem sido assim uma luz para todos nós que estamos nessa trincheira, nesta caminhada toda. Então, ontem nós tivemos a alegria de prestar essa homenagem póstuma a esta grande e ilustre figura latino-americana, o Carlos Walter Porto Gonçalves. E, junto com ele, nós também homenageamos uma segunda personalidade, que foi o José Antônio Pérsigo. José Antônio Pérsigo, ele foi presidente do Fórum Permanente de Proteção e Conservação do Rio Uruguai e do Aquífero Guarani. E eu me lembro que desde 2004, 2005, né, basicamente 20 anos atrás, nós já juntos, né, debatíamos, discutíamos da importância do Rio Uruguai e, ao mesmo tempo, também a questão da conservação, da qualidade desta água, mas, junto com ela, a preservação do aquífero Guarani, né? Aliás, diga-se que Santa Catarina é o estado onde o aquífero Guarani ele tem a maior proporção, né? Mesmo que envolvam outros 6 estados da federação, mas Santa Catarina é o estado com maior abrangência, né? Onde no subterrâneo nós temos esta importante, talvez a maior reserva de água doce subterrânea, que é o aquífero Guarani, né? E claro que o Pérsigo, ele sempre esteve envolvido nesse trabalho todo, né? E sempre muito comprometido, né? Sempre muito comprometido. Escreveu um livro também, fazendo o percurso ao longo do Rio Uruguai, né? Tem um livro escrito, né? Passando no imaginário dele exatamente essa trajetória, né? Ele fez o trajeto que o próprio rio faz, né? E dentro disto ele escreve o seu rio, né? E fazendo também ao mesmo tempo, nesse próprio livro, nesse trajeto, alguns questionamentos que eu julgo também importantes, né? Porque o Rio Uruguai começa no encontro de 2 grandes rios, e aqui no Planalto Serrano é o encontro do Rio Pelotas com o Rio Canoas, aonde na região de Celso Ramos se forma o Rio Uruguai, né? E ali ele vai, depois faz o encontro com o Rio Paraná e desemboca no Rio da Plata, né? E ele sempre levava em consideração que a água que chegava lá no Uruguai era uma água já altamente comprometida. Não conseguia entender, compreender, né, do porquê que isso, e de fato, hoje as análises apontam, né, que o rio, né, com maior poluição é o Rio Uruguai, né? E vejam vocês, né, que essa bacia do Rio Uruguai, ela tem a incumbência de abastecer o aquífero Guarani. Claro que a terra por si só tem toda essa camada, ela tem toda uma forma também de se purificar a água que vai penetrando. Mas chega um determinado momento, né, que, infelizmente, esta água, que é o aquífero Guarani, a maior reserva de água subterrânea, ou uma das maiores, ela poderá estar comprometida. Portanto, esse cuidado todo que nós temos que ter. E fruto desses debates todos, né, nós conseguimos também demarcar toda a região que vai desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, né, por onde o aquífero Guarani aflora. Quem passa nessa região pode se dar conta de inúmeras placas produzidas
pela Secretaria do DEINFRA, aonde ele faz a sinalização que nessa região o aquífero Guarani aflora. É a região da recarga do aquífero Guarani. Portanto, é nessa região que nós temos que ter um cuidado maior ainda para proteger as águas subterrâneas, né? Então, um trabalho maravilhoso. E nós prestamos, então, ontem, né, deputado Maurício, esta grande homenagem, né, a essas duas personalidades, né, exemplares de entrega, de doação, de consciência, né, com o cuidado com a natureza e com a vida, né? E eles foram grandes orientadores nossos nessa caminhada toda, né? Então, a eles rendemos aqui a nossa homenagem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu passo a presidência a Vossa Excelência e solicito a palavra dele. Inscrito, então, para falar neste momento, deputado Maurício Scudelarchi, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, deputado Padre Pedro, senhores deputados, público que nos acompanha, imprensa, nossa equipe da Alesc. Hoje pela manhã, prosseguindo nas reuniões de interesse estadual e regional, eu participei numa reunião da bancada do Oeste, tratando sobre algumas demandas. Hoje, nós temos a questão ainda para o Estado de Santa Catarina da internet rural. É um desafio levar a todas as regiões, a todas as residências, a internet. Nem podemos implantar o sistema de nota fiscal eletrônica, porque não temos ainda internet em todos os municípios, em todas as residências. Então, num trabalho conjunto, Governo do Estado, Celesc, Secretaria de Ciência, todos estão trabalhando para que a gente possa construir um projeto. Estava presente o secretário Sorato, também o secretário Cleves da Fazenda, e o objetivo é encontrar meios junto ao governo do Estado para que a gente consiga ter a internet. A internet vai levar telefonia, vai levar TV a cabo, vai levar conforto, mas que hoje é uma necessidade básica do cidadão. Então, esse é o primeiro tema que foi conduzido pelo deputado Marcos Vieira, coordenador da bancada do Oeste. Participaram o deputado Padre Pedro, deputado Fabiano, também online, outros deputados participaram. Outro assunto que foi levantado ali foi a questão da ligação aérea em Santa Catarina. Tem um projeto do governo do Estado, do governo Jorginho, de fazer com que todos os aeroportos do Estado possam ter uma linha aérea. Essa é uma busca. O secretário Beto Martins está trabalhando essa questão, mas nós temos um ponto gravíssimo, que é a ligação, deputado Thiago Zia, Chapecó com a capital. São 700 quilômetros. Quando você tem que fazer de carro, 11, 12 horas dentro de um carro, deputado Mário Mota, onde
90% do território, você não pega internet. Então, é um dia perdido para o empresário, para quem quer estar trabalhando, porque não consegue despachar, não consegue conversar, não consegue responder. Então, a gente tem que trabalhar essa questão das empresas aéreas voltarem a operar num horário regular, num voo, no mínimo um por dia, Chapecó, Florianópolis, Chapecó. Temos que ter a integração, mas esse voo, ele ajuda muito a economia do nosso estado. Hoje, um empresário do Oeste, para ter contato, para ter agilidade, ele se obriga a ter um avião, mas nem todos conseguem ter. E para a própria saúde, para outras necessidades, nós precisamos ter voo diário ligando Chapecó a Florianópolis. Agora, o aeroporto Dionísio Cerqueira também está concluído, sendo registrado junto à ANAC e vai abrir novas portas para voos regionais. Mas esse voo Chapecó-Florianópolis é uma luta da bancada Oeste para fazer funcionar, para ajudar o Oeste, e nós participamos dessa reunião. E outro assunto que tratamos na reunião é a questão do preço do leite, né? Debater essa questão que afeta tanto Santa Catarina. Desde 1990, a produtividade em Santa Catarina aumentou 223%. Só a China, como foi mostrado lá, aumentou mais do que Santa Catarina nesse período. E nós temos essa oscilação de preço e que ainda coloca o produtor em instabilidade. E nós temos que resolver essa questão. Tem o debate, as empresas que fazem a industrialização querem benefícios fiscais, mas, deputado Antídio, a nossa preocupação é maior ainda com o produtor e com o consumidor. Não adianta ter benefício se esse benefício não chega ao produtor e não beneficia o consumidor. Então, o que a gente vê que os benefícios que as empresas querem, deputado Sargento Lima, não vai chegar onde a gente quer que chegue. Vai atender uma parte da cadeia produtiva e o produtor à base não vai receber e também temos dúvida se vai chegar ao consumidor. Então, assuntos importantes que são de todos os catarinenses e que foram tratados hoje na reunião da bancada do Oeste, ao qual eu participei. E também dizer que a Assembleia todo dia está debatendo assuntos referentes às chuvas, às enchentes, a forma de atender os municípios, de atender os segmentos atingidos. Em alguns locais, já foi dito ontem aqui pelo deputado Antídio, a indústria foi mais atingida. Taió, por exemplo, indústria e comércio que fica no perímetro urbano, foi totalmente atingido. Em outras regiões, foi mais a questão da agricultura. Planalto Norte, Canoinhas, Porto União, pegou mais área agrícola, de perder safras inteiras. Então, cada região
com a sua peculiaridade, tem que ser ajudado pelo governo, pela Assembleia. A Assembleia já definiu que vai devolver recursos economizados pelos deputados nesse ano ao governo do Estado para que possa atender a Defesa Civil e, a partir da Defesa Civil, atender todos os segmentos da nossa sociedade e da nossa economia. Então, é bom que se diga que a Assembleia está trabalhando com afinco para minimizar o sofrimento, as dificuldades que as pessoas vão ter na reconstrução das suas vidas. Acompanhamos junto à Defesa Civil, no final de semana passado, as decisões que eram tomadas, a firmeza do governador Jorginho Melo nas ações necessárias, inclusive no fechamento da barragem de José Boatê, que tinha muito diz que diz. Hoje todo mundo ficou especialista em política, futebol e barragem. Nunca havia tanto entendido em barragem quanto tem agora. Mais um minuto, deputado. Então, falou em barragem, todo mundo sabe que tem que fechar agora, porque já devia ter fechado, que se não abrir, se não fechar. E o governo foi firme dentro de informações técnicas para fazer. Lá em Itaió criaram uma calamidade, grupo lá de 1000 pessoas no WhatsApp, metade dizia que tinha que fechar, que tinha que abrir, que não sei o quê. Olha, o governo está agindo com cautela, vamos agir com serenidade. O governo é preocupado com a segurança das pessoas. Vamos ser especialistas em futebol, em política, mas deixe saúde e principalmente barragem para quem entende, para os engenheiros, para a equipe que está trabalhando ali e definindo o que é melhor para a Santa. Feita a manifestação, deputado Maurício Skudelark, esta presidência registra com alegria e os recebe os estudantes da Escola de Educação Básica Professora Salete Scott dos Santos, do município de Saras. De Sara aqui, acompanha a turma a professora Roseli Bernardo. A todos, a todas, sejam bem-vindos. Bem-vindos a esta casa. Dando continuidade às breves comunicações, o próximo orador inscrito, o deputado Pedrão. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e estender aos meus colegas parlamentares. E cumprimentando os estudantes, cumprimento também a todos os que estão presentes aqui no plenário e também na TVA. Senhor presidente, regimentalmente eu não li se tem a proibição de convidar um outro deputado para fazer uso da palavra aqui em tribuna junto. Mas como é uma união de esforços de todos os deputados, eu gostaria de convidar o deputado Sérgio Guimarães para dividir a tribuna comigo. Opa! E, em nome dessa união, representar a união da Casa em defesa da população catarinense. Deputado Mário Mota, o senhor também se faça presente conosco. Nossa intenção aqui é mostrar que a Assembleia Legislativa está acima de ideologias, acima de partido, acima de divergências, para conquistar algo que muda a vida de milhares de pessoas. Nós estamos falando do contorno viário da Grande Florianópolis, uma obra que está completando aniversário, e é algo extremamente revoltante. Nós hoje estivemos no local e vimos que a obra caminha num ritmo
verdadeiramente lento, propositalmente lento, e nos assusta o silêncio da NTT. Então, eu quero convidar o deputado Sérgio Guimarães para fazer uso da palavra junto comigo para mostrar a indignação do catarinense e também a atitude dessa Casa Legislativa em defesa das pessoas. Deputado Pedrão, obrigado pelo espaço, obrigado por eu poder dividir a tribuna com Vossa Excelência. Boa tarde a todos, boa tarde aos alunos que prestigiam e abrilhantam essa casa. Hoje é um dia de festa. A festa começou lá nas obras intermináveis do contorno viário, onde teve bolo, balão, confete, drone, parabéns. Mas só não tem o término da obra. Deputado Maurício Scudilar, que estava me dizendo que viu uma charge hoje, muito boa, que a autopista Litoral Sul contorna os atrasos do contorno viário. Muito bom, né? E, gente, vocês viram a minha manifestação ontem aqui, com o 5º termo aditivo celebrado entre a autopista e a NTT, onde a autopista pede uma, como é a palavra? O recronograma, né? Recronograma do cronograma. Exatamente. Ou seja, atestando a incompetência, deputado Antídio, dizendo e afirmando que não vão terminar as obras em dezembro de 2023. Isso a gente já sabia. Não precisa ser engenheiro ou ter um pouquinho de inteligência para saber que eles não iriam terminar essas obras. E agora, com esse documento, com esse pacto celebrado entre a NTT e a autopista, só atesta aquilo que todo mundo já sabia. E pasmem, eles falam em desconto no pedágio. Nós não queremos desconto, nós queremos a obra pronta ou a abertura das cancelas. Gratuitamente. Gratuitamente, porque nós já entramos na Justiça Federal. Tivemos uma primeira negativa aqui em Florianópolis, Pedrão, e já estamos recorrendo no TRF4 em Porto Alegre. Então nós queríamos essa união, nós vamos cantar parabéns para a autopista Litoral Sul, afinal são 12 anos. 12 anos. Mais de uma década. 12 anos de atraso, 100 mil veículos dia transitando naquela região, uma população que passa de milhões de habitantes que é impactada diretamente, cidades como Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Santo Amaro, todas essas cidades impactadas negativamente na sua economia. A BR para, as cidades param, são cidades que são cortadas pela BR, travam os bairros. Nós não podemos mais conviver com isso. Acidentes diariamente, pessoas perdendo a vida. Isso significa uma desevolução, uma involução. Enquanto o mundo inteiro faz obra em meses, aqui em Santa Catarina, num dos estados mais evoluídos do Brasil, nós estamos dando um péssimo exemplo de que uma obra que deveria levar pouco tempo está levando muitos anos. O detalhe muito importante disso é que esse recronograma do cronograma pede um novo prazo para finalizar a obra. Só que não tem nenhum prazo estipulado. Então, veja bem, senhores deputados, público que nos acompanha, quando alguém quer estabelecer um novo cronograma, é porque já se tem um prazo para entrega. Só que no presente momento e no presente documento, se pede simplesmente mais tempo. Mas quanto mais tempo a Artérias deseja? O começo de tudo foi em 2008. A obra, quando começou, já estava atrasada. Então, se formos levar a primeira publicação até hoje, bate 16 anos. Uma parte, Coronel Lima. Sargento Lima. Obrigado pela promoção, Sargento Lima. Boa. Mas vocês ainda têm 12 anos para comemorar. Eu quero que vocês pensem na situação de Joinville. O maior cliente da concessionária é a cidade de Joinville, que ele tem uma praça de pedágio na entrada e outra na saída da cidade. E onde está concentrado o maior fluxo de trânsito de veículos. Todos os estados do norte que acessam o sul do Brasil passam por ali, em duas praças, uma na saída e outra na cidade. E para onde quer que o joinvilense saia, ele é cercado por praças de pedágio. Vocês estão comemorando 12 anos e nós que nenhuma notícia temos. Absolutamente nada. Né? Fico me questionando o que foi feito, que ações que foram colocadas. Agora nós temos o prazo, não sei se os senhores sabem, até dezembro, para repactuação, né? Onde nós vamos tentar inserir, não o anel viário, que seria um sonho,
né? Um sonho de vocês tem um sonho que dura 12 anos, o nosso nem começou ainda. A gente não viu esse filho nascer, né? Mas pelo menos das marginais ali no entorno da cidade de Joinville, e que, como eu disse, é o maior cliente da concessionária do estado de Santa Catarina. E até agora nós vemos resultado nenhum. Parabéns, o sonho de vocês tem 12 anos. O meu filho nem nasceu ainda. É verdade, deputado. E detalhe, né? A autopista tem uma sede lá em Joinville. E outro problema seríssimo, para vocês verem a incompetência dessa empresa, é na região de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, que hoje o camarada leva horas e horas para passar por ali. Sem falar no prejuízo econômico dos caminhões parados nessa BR horas e horas. O empresário não vai vir para a Grande Florianópolis para investir e instalar a sua empresa. E eu estou muito feliz, Pedrão, porque o nosso parabéns ele vai sair bem forte, porque nós vamos pedir a colaboração de todos os alunos e depois nós vamos trazer o bolinho aqui para fora, para o corredor, vamos partir e vamos servir a todos vocês, já que aqui dentro a Cléo já gentilmente, olha só a festa, é isso aí, é bolo para o povo. Deputado Lunelli, para finalizar e cantarmos o parabéns, o que nos assusta é o silêncio da NTT. Quem deveria estar fiscalizando, cobrando e trabalhando pelo povo, e trabalhando pela concretização da obra, permanece em silêncio, permanece mudo. E é por essa razão que nós estamos propondo, em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não um convite. O convite era na época que a relação ainda estava elegante. Nesse momento, é a convocação do representante da NTT de Santa Catarina para vir aqui, nesta tribuna, falar para a população catarinense o porquê a NTT permanece muda e, por horas, acho que cega ao que está acontecendo no contorno viário da Grande Florianópolis. Pedrão, você está aqui há 2, 3 semanas. Na próxima vai conseguir os votos para fazer parceria. Com certeza nós seríamos uma grande dupla aqui para incomodar muito, incomodar no bom sentido, porque é isso que nós precisamos fazer. O que nos cabe, você falou muito bem ontem no seu pronunciamento, é cobrar, é perturbar, é ser uma pedra no sapato desses caras, porque eles faturam muito, é dinheirinho à vista e no débito, é na burrica, são mais de 100 mil carros que passam ali, então falta de dinheiro não é falta de vergonha na cara, ponto final. Vamos pro parabéns? Moçada, podemos contar com vocês aí bem forte? Então vamos lá. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Artéres, obrigado pela involução. Pro povo, tudo. Pra Artéres, nada. Valeu. Obrigado, Sérgio. Gente, muito obrigado. O documento vai ser protocolado no dia de hoje. Esperamos ter a assinatura dos 40 deputados de Santa Catarina para fazer com que essa obra, que não é só para a Grande Florianópolis, mas para todo o nosso estado, ela saia de fato do papel. Obrigado. Deputado Matheus, obrigado pelo seu empenho, pela sua força. Feita a manifestação, assim nós chegamos ao final das breves comunicações. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, não temos ninguém inscrito a se manifestar. Bloco Podemos, Republicano e Novo, deputado Cadurim, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 7 minutos. Muito obrigado, presidente, colegas deputados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Trago aqui um documento do grupo Reage-SC, que é formado por diversas entidades empresariais, comerciais, industriais do nosso estado de Santa Catarina. E trata sobre a iminência da entrada aqui na casa do projeto do governo do estado com relação à redução dos 14% do desconto dos aposentados servidores públicos estaduais. Leio aqui a carta aberta do grupo. A sociedade pagadora de impostos não pode mais pagar essa conta. A aprovação da reforma da Previdência de Santa Catarina em 2021
gerou um aumento na receita previdenciária em 2022 de aproximadamente R$1 bilhão, dos quais 540 milhões foram provenientes do grupo de aposentados e pensionistas que passaram a contribuir com 14% do valor recebido, que excede um salário mínimo. Para cobrir o déficit previdenciário total, o governo aporta o valor restante do seu recurso próprio, da fonte 100, o qual em 2022 contabilizou 5,4 bilhões de reais. Um recurso como esse poderia estar sendo utilizado em outras pastas que carecem de investimentos como educação, saúde e infraestrutura, que receberam respectivamente 6, 5,6 e 2,6 bilhões de reais em 2022. Valores muito significativos e semelhantes ao que foi destinado à Previdência, alguns deles menos da metade, inclusive, do valor. No ano de 2021, a sociedade catarinense obteve uma grande vitória em direção ao equilíbrio das contas do Estado. Outros estados brasileiros que adotaram uma prática semelhante também obtiveram resultados positivos nesse sentido, mas não consideraram voltar atrás com a decisão tomada, como está sendo considerado aqui em Santa Catarina. Por que, então, retroceder numa política que resultou em efeitos positivos para a tentativa de equilíbrio das contas do Estado? Isso deverá, a médio prazo, resultar em um aumento da carga tributária para os demais contribuintes catarinenses que já enfrentam grandes desafios econômicos. Essa medida é altamente injusta, pois coloca a responsabilidade previdenciária sobre os ombros daqueles que não têm a mesma estabilidade de emprego e os benefícios que têm os servidores públicos. Inclusive, a médio prazo e a longo prazo, a redução das contribuições para equilíbrio entre a necessidade de controle de gastos e melhoria dos investimentos e a manutenção de um sistema previdenciário sólido e justo para todos. Convido, inclusive, os demais colegas, pois esse é um movimento inicial de um grupo que quer participar ativamente dessa discussão, um grupo que gera emprego, que gera renda, e eu convido os deputados, nossos colegas, a também ouvirem esse grupo tão importante aqui para o nosso Estado. Esse é um movimento que é assinado inicialmente pelas associações comerciais de Chapecó, Florianópolis, Lages, Salete, Ceará, Cunha-Porã, São Miguel do Oeste, pela DVB, pelos CDLs de Blumenau, Florianópolis, Guabiruba, Itajaí, Lages, diversos núcleos, outros sindicatos, associações representativos desses representantes geradores de emprego e renda. A solução para que a gente sempre tenha, que o governo sempre tem, geralmente, para a redução, para o seu próprio aumento de custos, é olhar para o bolso do contribuinte. O que esse grupo pede é que haja sempre um equilíbrio e o respeito por todos os lados, e que todos os lados sejam ouvidos para que a gente possa efetivamente ter uma proposta que seja equilibrada para as contas públicas do Estado e que a gente não retroceda em grandes avanços que o governo do Estado conseguiu em gestões passadas. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Mateus Cadurim. Na sequência, o horário pertence ao PP. Não temos nenhum orador inscrito pelo Partido Progressista, pessoal da mesma forma. PL, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos. Muito boa tarde, senhores. Assunto que me traz à tribuna é para uma reflexão da imprensa atual. Muitas vezes nós nos questionamos porque se realmente é culpa somente da modernidade, né, que se deixa de se ler jornal, se é realmente culpa da modernidade que se deixa de buscar a imprensa tradicional, ou se é a forma de transmitir notícia que afasta o cliente. Hoje as pessoas buscam suas informações nas redes sociais, muitas vezes ela chega para você de forma já fragmentada num grupo de WhatsApp, né? E talvez seja a forma de transmitir a notícia que seja a verdadeira culpada de nós vermos essas mudanças, né,
nas formas em que os comunicadores encontram para poder vender a notícia. Talvez, se nós falássemos daquilo que realmente está acontecendo no estado de Santa Catarina, se a gente mantesse o foco, né, naquilo que realmente está acontecendo, em dar as boas notícias em meio às tragédias que nos circundam, né, haveria um interesse maior do leitor em buscar informação. E muitas vezes somos nós aqui que somos os responsáveis em passar também essas boas novas, deputado Márcio Machado. Eu gostaria de abrir os jornais e ler que até o momento no estado de Santa Catarina nós estamos realizando coisas ímpares. Ou seja, elas não tiveram par de igualdade nas administrações passadas. Nós podemos hoje abrir o jornal em Santa Catarina e ler que 80.145 catarinenses realizaram a tão esperada cirurgia eletiva. Talvez isso pareça comum, não é. Não é, isso não está acontecendo nos outros estados, isso está acontecendo em Santa Catarina. Dessas 10.370 cirurgias oncológicas, pessoas que estavam com câncer, aguardando para fazer a sua cirurgia, 10.370 pessoas em cirurgias oncológicas. Dessas 85.145, 9.860 pessoas cirurgias ortopédicas, pessoas que viviam o inferno de aguardar para trocar uma prótese. É o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso irmão mais velho, nós mesmos, que quem já passou dos 50 anos sabe como que é complicada a mobilidade, aguardando uma cirurgia. Isso não aconteceu em governos passados. Essa fila de 100 mil catarinenses se acumulou ao longo de 2 governos incompetentes para isso. Porque se fosse competente, o problema não existiria, ponto. Se fosse competente, não haveria o problema. Olha que notícia boa. Parabéns, governador Jorginho Melo. Parabéns. Parabéns por dar motivos, dar notícia boa para a imprensa passar para o catarinense. Embora ela não goste dessas. Ela eu não sei o porquê. Talvez se ele reforçar o orçamento para pagar os convênios com a imprensa paga, será que melhoraria, deputado Antídio Nuleli? Será que eles começariam a fazer esse tipo de propaganda? Nós tivemos 68 trechos afetados das nossas rodovias estaduais. Vale lembrar que nós, aqui nessa casa, nós autorizamos um empréstimo de 1,5 bilhão justamente para resolver os problemas que eram o topo da lista elencada por todas as associações comerciais e industriais do estado de Santa Catarina como o problema mais grave de Santa Catarina, que seriam as rodovias. Vale lembrar disso. 10% desses problemas todos são de problema direto do governador e ele está resolvendo. Somente até o mês de outubro, 218 milhões de reais. Somente até esse mês, outubro agora, 218 milhões de reais já foram empenhados e pagos, feitos nas rodovias estaduais. Porque houve incompetência dos seus antecessores. Incompetência. Porque se fosse incompetente, estava feito. Ponto. Assim como falo da saúde. Ronda escolar reforçada. Falou-se sobre ataques no Brasil inteiro. Qual que foi o estado da federação? De todas aquelas estrelas que estão lá na bandeira do Brasil, qual que foi o estado que se empenhou em resolver o problema da segurança das escolas? Estado de Santa Catarina. Parabéns, governador Jorginho Melo. Estou aqui reforçando para ver se alguém publica. Se alguém para se param de falar sobre banalidades que eu faço troça em cima, que serve mais para o povo rir do que para se informar.
investimentos em viaturas, investimentos em drones, investimento em armamento, em qualificação da nossa Polícia Civil e da nossa Polícia Militar. Resultado disso, 60%, mais da metade, 60% de queda de número de latrocínios do Estado. Enquanto nós vemos os outros estados da federação pegando fogo. Parabéns, governador Jorginho Melo. Parabéns. Estou sendo repetitivo para ver se alguém escreve. Como eu disse, talvez ele tenha que salgar um pouco mais ali o recurso da imprensa. Porque o outro lado está pesando a mão. O outro lado parece que não tem o que falar. E ainda quer pautar o que deputado fala na tribuna. Redução de 29% no registro de roubos em comércios. Queda de 30%. Carteira digital. Só em Santa Catarina, meu irmão. Programa Universidade Gratuita. Em Santa Catarina. Parabéns, governador Jorginho Melo. Não tenho o que escrever, eu estou dando motivo para vocês terem o que escrever aí. Ainda bem que foi no tempo do partido, 16 minutos. Porque daí sim eu tenho tempo para poder falar das boas ações do governo. Energia elétrica trifásica rural. Tem que acabar com aquele pensamentozinho lúdico de que o agricultor é um coitadinho com uma enxadinha nas costas, com um chapeuzinho de palha. Nós enxergamos o agricultor em Santa Catarina como um empreendedor, como um empresário. Só que na máquina dele, ele não põe um parafuso de um lado e sai outra coisa mecânica do outro. Ele vai lá, investe na terra, colhe e vende o produto dele como qualquer outro empresário. E não tinha energia trifásica, está alcançando a energia trifásica pelos rincões do estado de Santa Catarina. Mais uma vez, parabéns, governador Jorginho Melo. Parabéns. Parabéns e sirva de exemplo para os seus pares, governador, em todo o Brasil. Por que dessa ênfase hoje em falar das ações do governo do Estado? Porque se agarram em teorias. E como eu disse, a oposição colocando a mão no bolso, porque ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Nós vivemos num lugar que se alguém escreveu é porque alguém pagou. Não existe voluntariado. Não existe uma boa intenção em quem quer trazer, delapidar a imagem de uma pessoa gratuitamente. Gratuitamente. Quando nós estamos vendo aqui, vivendo o melhor momento do estado de Santa Catarina, mesmo no meio desse caos. Nós vemos aqui as discussões nessa tribuna e nós falamos do que acontece no cenário nacional, porque tudo acaba refletindo dentro do estado de Santa Catarina. Tudo acaba refletindo aqui. Qualquer decisão que é tomada lá em Brasília, as coisas vão refletir aqui no estado. Um estado que, como eu digo, sempre e repito, nós mandamos R$10, R$100 para o governo federal, vem 10 de volta. E a gente não pode reclamar, deputado Antídio. Se é nós que estamos pagando essa balbúrdia, se é o catarinense que paga, a gente tem que pagar e ainda ficar quieto. E se o deputado se manifesta na tribuna, ainda tem um cabeça de bagre para falar que foca nos assuntos estaduais. O Estado está muito bem, obrigado. E cada vez que eu for focar nos assuntos do Estado, vai ser para falar bem. Inclusive dessa casa. Que cada vez que tem uma enchente, a casa se manifesta, trabalha a favor. Cada vez que tem uma pauta, os deputados se unem e trabalham a favor. Eu só tenho coisa boa para falar de Santa Catarina. Vou falar mal do quê? Se com o pato que nós pagamos, realmente é uma avalanche de coisas que vem de Brasília. Se for para falar mal de alguma coisa, vou falar do governo federal e vou continuar falando o quanto bem entender. Com todo o respeito. Cheguei aqui em 2018, Lima, você tem que cuidar com A, cuidar com B, você tem que aliviar o pé com fulano. Não encontrei ainda esse tigre, esse leão que me enfrenasse aqui dentro dessa casa. E vou sair embora daqui, e vou sair sem achar. Procuro de dia com luz acesa.
e vou embora e não vou achar. Quem vai dizer e vai pautar o que eu falo, deixa eu falar na tribuna. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, inscrito para falar, deputado Dr. Vicente Caro Preso, no Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 12 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, minhas amigas, meus amigos, as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelos meios da Assembleia Legislativa. Então, Antídio, eu estava falando agora com o grande prefeito de Porto União, Eliseu Mibar. A situação lá, presidente Adi Pedro, é grave. Enquanto o resto do estado as águas estão descendo, lá está subindo. Está numa situação gravíssima, né? Espera-se que vá aumentar mais meio metro de água já para uma região tão inundada que está lá. Estão pedindo a presença do governador, estão pedindo uma situação realmente importante. O governador do Paraná esteve hoje lá, sobrevoando a área, e foi até a cidade de União da Vitória, que é fronteiriça lá com Porto União. Então, fizemos contato com o coronel Armando, da Defesa Civil, para que ele fale com o governador, sensibilize, para que pelo menos dê uma olhada com carinho nessa situação. Nós sabemos que o estado todo está sofrendo, ou pelo menos grande parte do estado. E em relação a toda essa dificuldade, que estava inclusive sendo comentada pelo orador que me precedeu, o fato é que Santa Catarina vem construindo uma estrutura robusta para lidar com desastres naturais. Nós somos realmente campeões de coisas que acontecem, mas também somos campeões em propor mudanças. Por isso, a estrutura da Defesa Civil, a cada ano que passa, é mais forte. Avançamos na previsão. Hoje, o pessoal aqui, qualquer pessoa, em qualquer lugar do estado, sabe ter mais ou menos uma previsão e praticamente foi acertado na veia, vamos dizer assim, tudo que estava para acontecer. E no sistema de alerta. Então, isso é extremamente importante. Radares meteorológicos precisos. Então, avançamos, sobretudo, na cultura da prevenção. Isso significa também para os prefeitos, para as administrações municipais, nortearem mais, e até o Ministério Público saber aonde pode construir, aonde não se deve construir. Mas, assim, como nem tudo são flores, nós estamos empacados há décadas em obras de grande estrutura. Falo do desassoreamento de rios e, principalmente, de novas barragens. Estudos da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, indicaram a necessidade de construção de mais 7 barragens de pequeno e médio porte no Vale do Itajaí. E, por hora, só a barragem de Botuverá tem sinalização de iniciar no curto prazo, o que é algo extremamente angustiante para todos nós. As barragens de Poço Redondo, Agrolândia, Mirim Doce, Petrolândia e Braço Trombudo permanecem sendo uma incógnita. Temos problemas também com as barragens existentes. A barragem de Ituporanga e de Itaió funcionaram bem, mas a barragem de José Boatê, a maior, estava praticamente abandonada. Problemas conhecidos desde 2014. Em plena enchente, não se tinha certeza agora se as comportas poderiam ser fechadas ou mesmo se poderiam ser abertas. Uma situação que para nós não cai bem. Nós que temos um orgulho muito grande de toda a estrutura administrativa do Estado, temos um problema sim, mas esse aí é o que a gente chama de uma pedra no sapato e algo que tem que ser resolvido.
Então, é preciso se colocar aqui no lugar do governador Jorginho Melo, que teve que tomar uma decisão de alta magnitude de fechar as comportas da usina de José Boatê, com essa situação que deu um impacto muito grande na imprensa e na vida de várias pessoas aí no Alto Vale do Itajaí. Então, eu queria aqui externar as congratulações ao governador pela atitude de enfrentar essa situação. Não é qualquer um que diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, com a rapidez que ele tomou. Isso só faz realmente quando se tem uma equipe boa que te assessora e que faz com que as decisões possam ser tomadas com mais tranquilidade. Por favor, deputado. O homem corre, vamos ver o homem correndo. Deputado Vicente, eu quero cumprimentar a sua fala. Eu tive uma experiência muito boa com a equipe da Defesa Civil. Me abriram a oportunidade de ir na sala de situação por diversas vezes, me explicaram, me trouxeram as informações do que iriam fazer, de como estavam as ações e trabalharam de uma forma muito sincronizada. Obviamente que o desafio exigiu muito empenho do governo do Estado e, no ponto de vista do que aconteceu nas catástrofes, eu creio que o desempenho do governo foi muito bom. Então, deixo aqui esse elogio da minha parte, que sou um crítico à administração pública. Então, agradeço também o seu reconhecimento, estamos alinhados nesse ponto. Obrigado pela parte. E, assim, a gente tem que se colocar também no lado executivo, que tem que tomar uma decisão importante como essa, num momento crucial que afetou a vida de pessoas. Mas isso, como eu falei, com uma estrutura histórica e cada vez mais valorizada, se pode ter esse respaldo para se tomar uma atitude dessa. E nós sabemos que faltam recursos, e soube ainda há pouco que tanto o coronel Armando, secretário da Defesa Civil, como o governador estão em Brasília pedindo recursos ao governo federal. Que bom. Que bom. Muitas vezes tem essa barreira da ideologia, coisa que, para mim, não cabe, sabe? Depois de uma eleição, nós temos que ter um relacionamento do melhor nível possível para resolver a situação. Uma coisa que eu digo para vocês, BR-280, lá em Jaraguá, entre Jaraguá e a BR-101, se não fosse uma ação decisiva do governo federal, nós não teríamos aí mais de 300 milhões para ser colocado nessa obra tão esperada e tão necessária para escoar a grande produção daquela região de Jaraguá, Guaramirim, enfim, uma região densamente industrializada. Então, nós precisamos, tem que fazer esse meio de campo, e isso muitas pessoas não entendem, mas eu acho que isso enobrece quem faz bem feito para beneficiar a população. Então, fica aqui o agradecimento ao governador, então, que fique consignado, e eu acho que o povo catarinense acabou entendendo bem esse grau de responsabilidade que o governador teve. Pois bem, hoje é um dia importante, é um dia que eu curto muito, que recebi algumas congratulações pelo Dia do Médico. 18 de outubro é o Dia do Médico. E eu tenho que falar com vocês, assim, eu me formei em 79, deputado Mota, 79, já vamos fazer 44 anos, dia 14 de dezembro agora. Sou neurologista, fiz pós-graduação em Curitiba e me formei aqui na UFSC. Na época tinha 100 vagas no Estado, para o Estado inteiro tem 100 vagas. Hoje são milhares de vagas espalhados aí. E é justamente isso que eu queria conversar. Tem muitas faculdades absorvendo tantos estudantes a preços realmente inacreditáveis, uma mensalidade, só a mensalidade, variando de 12 a 15 mil reais por mês, fora a despesa que o guri ou a guria tem de se manter em determinada cidade, e a gente sabe que, por mais que aperte, não sai, no mínimo, uns 4, 5 mil a mais. Então, é uma conta, realmente uma conta grande
para cada família, para cada estudante, de quase R$20 mil por mês para se formar médico. Agora, muitas dessas faculdades, e eu estava conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina, que foi recém-impostado, doutor Marcelo Lemos, a quem eu desejo uma grande gestão, de que nós temos que fiscalizar mais e ficar em cima do nível de aprendizado, do tipo de aprendizado. E, sinceramente, quando tem professores e pessoas que te acompanham, ou como estudante, eu me lembro, aqui no Hospital de Caridade, não tinha ainda o hospital universitário, para nós era uma honra e uma questão de sobrevivência. Ah, quem tu estás acompanhando? Acompanhando o doutor Dameral. Ah, quem estás acompanhando? Doutor Celso Lopes. Já falecidos, grandes, eminentes professores, mas quem os acompanhava sabia que ia aprender medicina. Desde o jeito de se relacionar num consultório médico, tanto quanto a arte médica em si. Então, nós temos muitas coisas para resolver, mas nós temos que agradecer a bravura que vai ficar para sempre no combate à Covid. Perdemos vários médicos, deputado Padre Pedro, agora presidente, vários colegas na linha de frente. A eles todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Agora com as famílias, eles fizeram tudo o que podiam, e nós obtivemos o título de menor índice de letalidade no Brasil inteiro. Quer dizer, algo funciona aqui. Algo funciona de estrutura hospitalar, de Secretaria de Estado, em que pese todas aquelas dificuldades terríveis que tivemos durante a pandemia. Então, fica aqui, como médico, um abraço a cada um dos amigos médicos, dos colegas médicos. Sei que alguns precisam de um apoio muito grande, mas nós estamos aqui, nessa casa, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para lhes dar apoio e ser a pessoa que vai levar a todas as instâncias os reclamos de cada situação em particular, ou de uma maneira geral, para cada vez mais o cidadão, que é o final de tudo, é todo o motivo de a gente estar fazendo uma medicina cada vez melhor, com profissionais cada vez mais bem valorizados. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, deputado Mota. Muito obrigado, deputado Vicente Caro. Pela ordem, deputado. Pois não, muito obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de cumprimentá-lo como cidadão, como político, mas, acima de tudo, como um profissional da área médica. Eu respeito profundamente a sua história, não a conheço tão profundamente como eu gostaria, mas, ao conversar com seus amigos, eles o admiram também por isso. E eu peço para, ao cumprimentá-lo, estender esse cumprimento a todos que trabalham nessa área, que é, apesar de não concordar que deva ser um sacerdócio, acima de tudo, a dedicação que vocês entregam de suas vidas pela vida do próximo. Parabéns, doutor Vicente. Muito obrigado por existir e por ser o médico e o cidadão que é. Muito obrigado. Obrigado mesmo, obrigado, senhor presidente, a todos os deputados presentes. Muito bem, feita então a manifestação, o deputado doutor Vicente Caro Preso. O último bloco é o União, PSD e PTB. Consulto o bloco, se alguém gostaria de se manifestar. Não havendo nenhum orador inscrito, essa presidência Não, o PSD, o MDB já foi. Já o doutor Vicente Caro Preso fez uso da palavra em nome do bloco. Portanto, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas.